A partir de agora começou a gravar, tá? Então, o pré-natal é importante para prevenir as complicações com a mulher e com a criança. E aí tá uma figura com várias fases, de uma mulher com várias fases da gravidez. Aqui no início, aqui na segunda no início, no meio e no final, onde ela já pariu, né? Não está mostrando, não tá dando para ver a tela, não, professor. Tá não? Não. Saiu. Deu errado. Paulina está entrando. Tá vendo agora? Sim. Uhum. Então, aqui tem uma mulher nas várias fases da gravidez, né? Aqui no início, aqui entre o início e o meio, aqui no meio e no final, e aqui ela já no puerpério com o bebê no braço. Então, o diagnóstico da gravidez, ele se baseia principalmente pela história clínica da mulher, quer dizer, baseado nos sintomas, no exame físico e se confirma nos exames laboratoriais. Então, aqui, algum de vocês já é mãe? Sim. Estão na sala, então vão poder ajudar muito na nossa aula. Então, nós temos os sinais de gravidez. Que sinais são esses? São aqueles sinais que apontam que pode estar surgindo uma gravidez. Quem é mãe sabe que a primeira coisa que apareceu foi a falta da menstruação, que é chamado de amenorreia. Amenorreia significa ausência da menstruação. Menorreia significa sangue e amenorreia significa ausência da menstruação. Então, primeiro sinal. Quando a mulher sente que a menstruação não desceu, ali ela já conta um mês de grávida, né? No popular. Então, os sinais de gravidez são alterações fisiológicas que nos possibilitam a identificação da gravidez, sendo assim, diagnosticando. As alterações fisiológicas são necessárias e de extrema importância para a mulher e para a própria gravidez, pois fazem com que a mulher se adapte à nova fase da vida. Então, além de tudo, da mulher sentir que a menstruação não desceu, né? Ela pode sentir também alguns sinais físicos ou sintomas físicos, que nós podemos classificar em sinais de presunção, de probabilidade e de certeza. Bom, quando a gente fala em sinal de presunção, é aquele primeiro sinal que presume que a mulher esteja grávida, que é justamente a falta da menstruação. Então, esse sinal de presunção ocorre em 99,9% das mulheres. Eu não vou dizer aqui que a mulher que não teve a amenorreia, ela não pode estar grávida. Tem mulher que passa a gravidez todinha menstruando. Mas é normal? Não, não é normal. Qual é o normal? A ausência da menstruação. Oi, professora. Oi. Oi. Oi, tudo bem? Tudo bem? Tudo bem. Como é seu nome? Cauê. Cauê. Eita, Cauê, pois você é muito inteligente, viu? Já fala até nas aulas da mamãe. Acompanha. Diz uhum. Tchau. Muito engraçadinho, né? Tchau. Então, a amenorreia é a ausência do período menstrual, o primeiro sintoma que pode ocorrer numa suspeita de gestação. Então, a gente pode dizer que a mulher grávida, a primeira gravidez, eu posso chamar ela de primípara. Ela está engravidando pela primeira vez. A mulher que nunca engravidou é chamada de nulípara. Quer dizer, é só lembrar, não pariu.
nulípara. A primípara é a que engravida pela primeira vez. Esses termos, eles são muito utilizados na maternidade. Então, outro sinal de presunção, além da amenorreia, nós temos aí o mal-estar matinal. Tem mulher que ela já descobre até mesmo antes de faltar a menstruação, porque começa aquela náusea quando ela levanta, né, pela manhã. Então, o mal-estar matinal é o comum início, é comum no início da gravidez, caracterizado pela sensação de incômodo gástrico, preferencialmente no início do dia. Então, quando ela acorda, ela passa a escova na boca, ela já sente aquela náusea. Gente, os primeiros meses da gravidez, eles são assim, não são bons, em termos de mal-estar, né? Porque a mulher sente muitas alterações, principalmente pela manhã. Então, qual é a causa desse mal-estar matinal, né? Que é principalmente com mal-estar gástrico. É devido ao aumento desses hormônios séricos no organismo. Então, tem uma maior quantidade de hormônio da gravidez, e esse hormônio vai causar esse mal-estar para a mulher. Né? Aí eu pergunto, será que tem mulher que não sente o mal-estar? Tem. Tem mulher que não sente nada na gravidez. Nada, nada, nada. Alteração de uma unha ela não sente. Então, tem como passar, só não tem como passar despercebida a gravidez, porque a barriga vai crescer. Mas, em termos de sinais e sintomas, tem algumas que não sentem, né? A maioria tem essas alterações, mas tem algumas que não sentem. Então, outra alteração, como sinal de presunção, nós já falamos da náusea e vômito, né, que é o mal-estar matinal. Nós já falamos da amenorreia. E agora, um outro sinal é a alteração das mamas. Então, as mamas, elas começam a crescer. Há também uma mudança de coloração no bico do peito, que é essa alteração da pigmentação, principalmente da areola, dessa parte marrom. Então, a mulher, quando ela se olha no espelho, ela vai notar a diferença no bico do peito, né, que é na areola. Então, ela vai, que já é marrom, vai ficar mais escura, que ocorre devido ao aumento do estrógeno. Gente, se vocês quiserem perguntar, fiquem à vontade, tá? Eu não gosto de falar só, não. Aumento na frequência urinária. Ainda estamos nos sinais de presunção. Amenorreia, aumento da frequência urinária, mal-estar matinal e alterações nas mamas. Então, são os primeiros sinais. Então, os sinais de presunção são aqueles sinais que presumem uma determinada gravidez. Então, o aumento da frequência urinária é chamado também de polaciúria, que ela vai muitas vezes ao banheiro, embora ela urine poucas vezes, mas ela vai muitas vezes. Então, o aumento na frequência urinária se chama polaciúria, que é o aumento no número de vezes de micção, que muitas vezes sem quantidade significativa. Então, qual é a causa? O processo ocorre devido à pressão do útero sobre a bexiga, dando a sensação de bexiga cheia o tempo todo. Então, como a gente sabe, o útero, ele fica pressionando a bexiga e tudo que entra de líquido, ela vai sentir vontade de urinar. Por quê? Porque ele está começando a pressionar. E aí, com um determinado tempo de gravidez, ainda é possível essa mulher aumentar ainda mais a frequência urinária. Vibração ou tremor abdominal. Então, essas vibrações, quando começa, a gente pega com as mulheres, né? Como foi que você sentiu o bebê mexer pela primeira vez? Claro que o bebezinho, ele tá só um pontinho, né? Ele não vai mexer braço e perna, até porque ainda não está bem formado. Mas ela vai sentir um tremor. É como se fosse uma coisa latejando, beliscando aqui
uma das partes do lado dela, né, da barriga. Então, ela vai sentir esse tremor abdominal ou uma vibração, que é também como se estivesse latejando. Então, são termos usados para descrever o reconhecimento nos primeiros movimentos do feto pela mãe. Então, ela sempre vai dizer que sente isso. É uma vibração, é um tremor, é latejando, é beliscando, como se fosse assim, né? E é fácil ela também perceber, que a mãe também está ligada. Por serem delicados e quase imperceptíveis, podem ser confundidos com gases intestinais. Nós falamos agora dos sinais de presunção. Nós vamos agora para os sinais de probabilidade. O primeiro sinal de probabilidade é o sinal de Shadak, que são alterações na pigmentação que aparecem na região genital da gestante. Então, ela sente também que essa região genital está meio escura, com manchas. Também podem surgir mancha embaixo da axila, no pescoço, manchas escuras mesmo, no rosto. Então, essa mulher, como ela tem várias alterações hormonais, é fácil ela sentir, né, e ver esses sintomas, porque vai escurecer a pele, né? A causa ocorre devido a uma congestão vascular na mucosa da vulva, vagina e colo do útero, dando a coloração violeta azulada a essa região. Então, além dessa região genital azulada ou escurecida, ela pode ter também debaixo das axilas, no pescoço e no rosto, né? Mas no rosto é chamado de cloasma gravídeo. Alterações abdominais. Então, as alterações abdominais é um aumento da altura do fundo uterino, que é mais nítido a partir de 12 semanas. Então, ele vai crescendo, minha gente, de baixo para cima. A gente sabe que essa parte do útero aqui, onde a gente faz a prevenção, é o colo do útero. Aí ele vai subindo, aí vai dar o meio do útero, de forma que o fundo do útero é lá em cima da barriga da mulher. Então, é como se ele fosse enchendo de baixo para cima. E aqui, em torno de 12 centímetros, ou 12 semanas, o útero está bem aqui na sínfise púbica, que é bem aqui embaixo, ó. Sinal de Godel. Esse sinal de Godel é chamado também de colo amolecido, que é devido ao aumento do aporte sanguíneo na região pélvica. O colo uterino torna-se mais amolecido e embebido, quer dizer, mais molhado, mais amolecido, né? Assim como as paredes vaginais tornam-se mais espessas, enrugadas, amolecidas e embebidas, como se fossem molhadas. Sinal de rebote. O sinal de rebote é o movimento do feto contra os dedos do examinador. A gente sabe que a mulher, ela passa por vários exames na gravidez, né? E um dos exames físicos pelo médico é o toque. Então, quando ele coloca esses dedos lá para fazer o toque, o bebê, ele bota as mãozinhas assim para frente, para empurrar. É como se ele estivesse se protegendo, né? Então, após ser empurrado para cima, quando da realização do exame ginecológico ou abdominal, o bebê, ele vai utilizar desse sinal de rebote como se ele estivesse se protegendo. As contrações de Braxton Hicks são contrações uterinas indolores que começam no início da gestação, tornando-se mais notáveis à medida que esta avança. Sentidas pela mulher como um aperto no abdômen, ao final da gestação tornam-se mais fortes, podendo ser confundidas com as contrações de parto.
Então, essas contrações de Braxton Hicks, ela é como se a mulher sentisse a barriga endurecer. Então, a barriga endurece e volta. Essas contrações de Braxton Hicks, elas vão ficando mais fortes lá para o final do parto. Então, no dia do trabalho de parto, nos dias do trabalho de parto, essa mulher vai sentir essas contrações mais apertadas. É como se o bebê estivesse empurrando a barriga para descer. Então, a mulher, vocês aí que já tiveram filhos, sentiram isso? Sim. Um aperto, né? É como se a barriga, o bebê endurece, Isso. aí estica o couro da barriga, né? A pele, e aí dá aquela dor. Essas contrações, quando chegam no período de parto, elas vão chegar em torno de 5 contrações em 10 minutos. Então, a cada contração acontece a cada 2 horas, 2 minutos, não é 2 horas, 2 minutos. Então, de forma que, na hora do trabalho de parto, a mulher vai ter 10 contrações, 5 contrações em 10 minutos. Uma contração a cada 2 minutos. Os sinais de certeza, os sinais positivos, são aqueles sinais que a gente observa ou escuta, né, através dos batimentos cardíacos ou movimentos cardíacos, que é através do sonar ou do estetoscópio de Pinard, que é esse carretelzinho, que esse aqui era o manual. Mas hoje é possível a gente escutar os batimentos cardiofetais através do sonar Doppler, que é esse aparelhozinho aqui. Então, a presença de batimentos cardíacos fetais são evidenciados nessa fase, mas podem ser escutados somente com auxílio de um Doppler ou de um estetoscópio de Pinard. Aqui é o teste laboratorial, que é o teste beta-HCG positivo. Gente, esse beta-HCG significa hormônio gonadotrofina coriônica, que é chamado também de beta-HCG. Esse hormônio só vai aparecer em mulheres que têm placenta. Então, a mulher normal, que não está grávida, ela vai fazer o beta-HCG e vai dar negativo. Por quê? Porque ela não tem placenta. Então, você só vai engravidar se tiver placenta. Então, quem tem placenta é produzido esse hormônio. E aí vai dizer, ó, uma semana de gravidez, esses hormônios estão na concentração de 5 a 50 miliunidades por ml. De 1 a 2 semanas, 50 a 100 unidades por ml. 2 a 3 semanas, 100 a 5 mil. 3 a 4 semanas, 500 a 10 mil. 4 a 5 semanas, 1.000 a 50 mil. 6 a 5 semanas, 5 a 6 semanas, 10 mil a 100 mil. 6 a 8 semanas, 15 mil a 200 mil. 2 a 3 meses, 10 mil a 100 mil, e aí vai. Então, na análise desse resultado, o resultado e a situação da mulher, até 49 mil unidades por ml é negativo, não tem praticamente hormônio. 10 a 100 é indeterminado, acima de 100 é positivo, e mulheres após menopausa, menos de 9,5. Então, não existe esse hormônio em quem não está grávida. Os movimentos fetais percebidos em exames também é um sinal de certeza. Ó, os sinais de certeza são os mais fáceis. Sinal de certeza é aquilo que me dá a certeza de que existe um feto ali dentro, que é batimento cardiofetal e movimentos fetais percebidos em exames e também pela própria mulher. Então, os movimentos fetais percebidos em exames, durante o exame, a atividade fetal pode ser percebida a partir de 18 semanas, entre 18 e 20 semanas, né, da gestação. A utilização da ultrassonografia facilita
para detectar mais precocemente esses movimentos. A visualização do embrião por ecocardiografia ou ultrassonografia também é um sinal de certeza, porque vai ver, né? Vai enxergar. Pode mostrar o produto da concepção, que é o embrião, com 4 semanas de gestação, além de mostrar a pulsação cardíaca fetal nessa mesma época. E após 12 semanas de gestação, a ultrassonografia apresenta grande precisão diagnóstica. Então, claro, a partir de 12 semanas já vai aparecer os batimentos, né, na ecografia. Quer dizer, 4 semanas já dá para perceber esses batimentos. Quem está entrando? Marcília. Bom dia, Marcília. Bom dia, professora. Vamos continuar aqui a aula. Tá gravando qualquer coisa. Se você quiser voltar, tá? A gravação. Mais tarde, final da tarde, eu estou postando. Tá bom. Então, após 12 semanas de gestação, a ultrassonografia apresenta grande precisão diagnóstica. Claro, a partir de 12 semanas, pela ultrassom, já dá para visualizar bem o bebê. Alterações fisiológicas, né? São alterações no tegumento da pele. Eu acho que vocês estão vendo aqui essa barriga. Ela tem uma linha passando em cima do umbigo, que é chamado de linha negra ou linha negra. Essa linha é causada pela alteração hormonal da mulher grávida, que é uma hiperpigmentação da linha negra do abdômen, manchas escuras na face, que são chamadas de cloasma gravídico, pode ocorrer prurido na pele, causado por hormônios, estimulante de melanócitos. Então, tudo é causado pela parte hormonal da mulher. Alterações no pulmão e alterações cardiovasculares. Gente, imagine que essa barriga está crescendo de baixo para cima. Então, quanto mais tarde for a gravidez, mais perto de 40 semanas, mais a mulher vai apresentar falta de ar, um desconforto pulmonar. Por quê? Porque é como se fosse um balão enchendo na barriga dela. Aí esse balão, ele vai pressionar aqui o diafragma, que é o músculo que separa os pulmões do abdômen. Então, se essa barriga está crescendo, ela está empurrando esse diafragma lá para o pulmão. E aí a mulher vai ter esse desconforto pulmonar, como se tivesse falta de ar, né? Uma dispneia. Então, pode ocorrer dispneia devido à pressão do feto contra o diafragma. Aumento da pressão, porque, imagine, se o sangue vinha dos pés, passou nas pernas, aí aqui ele passava direto quando a mulher não tinha barriga, ele agora vai demorar mais a chegar lá em cima. Por quê? Porque é como se estivesse passando uma ponte. Então, a dificuldade do sangue voltar ficou maior, porque antes ele passava direto, e agora ele vai ter que passar na barriga, aquele empecilho, que é como se fosse uma ponte para chegar até o coração e pulmão. Então, ela também pode ter um aumento de pressão. Uma hipotensão ortostática. Então, ela está aqui deitada, aí levanta, cai de uma vez. Por conta dessa hipotensão ortostática. Quando ela estava deitada, se levantou. Aumento do volume e frequência cardíaca. Claro, como eu já expliquei. O sangue demora mais para voltar por conta do empecilho da barriga. Então, esses batimentos tendem a aumentar. Aqui são as alterações da mama, que podem ocorrer na mama. Então, a gente sabe que tem os canais lactíferos, que vai começar a ter mudanças, vão aumentar. Para quê? Para produzir o leite. Então, a mãe, ela já começa a produção de leite ainda na gravidez.
Tem mulher que já libera parte desse leite na gravidez. A partir dos 5, 6 meses, ela começa a liberar o líquido, que é o colostro, que é a substância que a criança deve mamar mesmo, a primeira substância. Alterações abdominais. Então, podem surgir alterações abdominais, como o aumento da altura uterina, que completa na 36ª semana. Eu nem falei para vocês, quanto tempo demora mesmo uma gravidez, hein? Vocês têm ideia? 40 semanas. É a média, né? 40 semanas. Então, 40 semanas é a média ideal do bebê nascer. Se ele nasce com menos de 37 semanas, esse bebê vai nascer prematuro. Por quê? Porque se ele nascer até 36 semanas e 6 dias, vai ser prematuro. Uma gravidez normal, ela dura de 37 a 41 semanas e 6 dias. E uma gravidez pós-termo, que é chamada também de gravidez a termo. Então, nós temos a gravidez pré-termo, que é a mesma gravidez prematura, que nasceu antes de 37 semanas. Nós temos a gravidez a termo, ou gravidez de tempo, que é de 37 semanas até 41 semanas e 6 dias. E nós temos, a partir de 42 semanas, a gravidez pós-termo, ou pós-tempo. Então, a gravidez normal é de 37 a 41 semanas e 6 dias. Então, nessas alterações abdominais, a partir de 36 semanas, a cabeça do feto está voltada para baixo. Então, ele pode começar até gerar, ele sentadinho. Mas aí tem um movimento que vai fazer essa criança fazer um movimento circular dentro da barriga até assumir a posição cefálica, que é a posição que ele está com a cabeça para baixo. Tem alguém entrando? Bom dia, Camila. Então, as alterações abdominais, elas vão começar a surgir a partir de 36 semanas. A cabeça do feto está voltada para baixo. Mesmo que ele seja gerado com a cabecinha para cima, sentadinho, ele, a partir de 36 semanas, ele já está com a cabeça para baixo. Bom, depois de 36 semanas, ele não muda mais de posição. Deu 36 semanas na ultrassom, só está faltando 4 semanas para nascer. Ali, o bebê, ele não mexe mais. Por quê? Porque ele já assumiu o tamanho dele, né? Ele já está quase no tamanho normal. A sensação da gestante é que o feto desceu e a barriga abaixa mais um pouquinho, por conta de que a cabeça está para baixo. A posição que se assume na gravidez é posição, a apresentação cefálica, que é quando a cabeça do bebê está para baixo, e a posição pélvica, que é quando o bebê está com a cabeça para cima, ou seja, ele está sentado. E atravessado quando ele está com a cabeça para o lado, né? Cabeça de um lado e os pés para o outro lado. Então, ele está atravessado. As alterações do sistema músculo-esquelético, se você observar, a barriga puxa a mulher para frente. Então, ela começa, os problemas de coluna da mulher começam ainda na gravidez. E aí termina de intensificar quando tem o bebê, né? Porque o bebê só quer braço, e até 1 ano o menino só anda no braço, né? Então, ela pode surgir nessa fase a escoliose, a lordose. Por quê? Porque anda com o menino só do lado do corpo. E aí ela termina adquirindo esses problemas de coluna, né? Então, a gestante apresenta o famoso andar de pato, ou seja, passos mais largos e pesados. Então, ela começa também a andar com as pernas abertas, porque a barriga já passa a incomodar. A presença de edema nos pés devido à retenção de líquidos e diminuição do retorno venoso. Por quê? Porque o retorno venoso, ele vem lá dos pés. Ele vem dos pés e sobe, né?
Alterações psicológicas. Então, essas alterações, elas surgem em cada trimestre da gravidez, já que a gravidez é dividida em 3 trimestres, ou 9 meses, né? Ou 40 semanas, ou 280 dias. Então, a gravidez normal, ela tem essa duração. 3 trimestres, 40 semanas, 280 dias, ou 10 meses lunares. Um mês lunar é um mês de 4 semanas. Então, se a gente calcular todos os meses igual a 4 semanas, vai dar 40 semanas, ou 10 meses lunares. Ela vai contar os 9 meses a partir de quê? No momento que falta a menstruação, ela já conta um mês. Aí, o segundo mês, mais um mês do dia que faltou a menstruação. Aí, terceiro mês, até 9 meses, né? Porque a falta da menstruação já é um mês de gravidez. Então, as alterações psicológicas ocorrem no primeiro trimestre, no segundo trimestre, no terceiro trimestre. As alterações do primeiro trimestre, ela vai se sentir muito ansiosa. E com medo de perder a criança. Claro, ela já nunca teve filho, né? Então, é claro que ela está com um ser desconhecido na barriga, ela não tem a noção de como será essa gravidez, então é comum ela sentir a presença desse medo, né, tomando de conta dela. O que tem que acontecer? Ela vai para o pré-natal, vai tirar todas as dúvidas possíveis, e aí vai acalmar mais o seu sistema psicológico. Estas preocupações, embora infundadas, são completamente normais. No segundo trimestre, que é do 4º, 5º e 6º mês, apesar das sensações durante este período serem menos intensas, elas podem causar maior incômodo. Várias mães começam a preocupar-se com o aumento de peso durante a gravidez, e isso causa um sentimento de baixa estima. Então, é como se a barriga já estivesse se mostrando mesmo, né, como é que vai ficar. E aí, há um maior ganho de peso, porque a criança também precisa se alimentar. Então, a mãe precisa se alimentar. Alterações do terceiro trimestre estará esperando o nascimento e lidando com mudanças físicas significativas, apesar do medo de perder o bebê já não existir mais, surge uma nova preocupação, o medo da chegada, né? Então, nos primeiros meses, ela tinha o medo de perder. Agora é o medo de ter, né? Como é que vai ser essa chegada? Como é que ela vai cuidar desse bebê? Como é que vai ficar a vida dela a partir de aí, né? A partir daí em diante. Então, é comum também surgirem esses medos, né? Que cabe ao profissional que está fazendo o pré-natal já orientar. Então, apesar do medo de perder o bebê já não existir, surge uma nova preocupação, o medo da chegada. Preocupações com o nascimento do bebê, trabalho de parto, também são comuns durante os 3 últimos meses de gravidez. E agora vamos começar realmente o nosso pré-natal. Então, o pré-natal, ele é baseado na Lei 7.498, de 25 de junho de 86, que dispõe sobre o regulamento do exercício da enfermagem, do decreto 94.406, de 8 de junho de 87, o qual regulamenta a Lei 7.498, da resolução do COFEM, número 271 de 2002, que reafirma e diz: o pré-natal de baixo risco pode ser inteiramente acompanhado pela enfermeira. Isso aí está no Ministério da Saúde, no Manual do Ministério da Saúde de 2000. Qual é a importância desse pré-natal? Então, sabe-se que um pré-natal inadequado é espelho de altos índices de mortalidade. Então, só morrem mais crianças ainda na barriga quando esse pré-natal ele está ausente ou a mulher deixa de procurar algumas vezes. Então, quanto maior o índice de consulta pré-natal, mais sucesso a mulher terá na chegada do seu filho. Então, 90% das causas de morte materna direta são evitáveis no pré-natal. Então, tem aquela mulher que teve HIV,
né, na gravidez. Então, ela vai fazer o pré-natal dela direitinho e ela não vai passar HIV para a criança. Por quê? É só ela ter as orientações, né, de que ela não vai poder amamentar depois que tiver a criança. Então, essa mulher, ela pode ter o bebê normal, sem HIV. Então, só é evitável no pré-natal e menos de 10% morrem de causas indiretas. Então, quer dizer, 90% da morte das mulheres são evitáveis no pré-natal. Gente, é muita coisa. É como se de cada 100 mulheres, 90 evitassem no pré-natal e 10% só morrem de causas indiretas, como patologias cardíacas, né, não vou nem dizer crise convulsiva, que a maioria das crises convulsivas é causada pelo aumento da pressão arterial. Então, quando ela tiver outra causa, né? Então, 10% só dessas mulheres têm as causas que não pode evitar. Mas 90% das mulheres têm causas evitáveis durante as consultas do pré-natal. Claro, porque vai ter muita orientação, como eu falei. Gente, é impossível fazer orientação se a pessoa não tem educação, a pessoa não teve estudo. É mais difícil para ela entender, né? Então, a importância do pré-natal, a gente sabe que esse pré-natal inadequado é espelho dos altos índices de mortalidade, né? A gente já falei. E aqui está os objetivos do pré-natal, que é prestar assistência à mulher desde o início da sua gravidez, onde ocorrem mudanças físicas e emocionais e que cada gestante vivencia de forma distinta. A assistência ao pré-natal é o primeiro passo para o parto e nascimento humanizado, com certeza. Então, a gente sabe que a importância do pré-natal, ela vai desde o início da gravidez até o puerpério, que é o resguardo. Então, essa mulher, ela vai ser orientada durante a gravidez. Como é que ocorrem essas mudanças físicas, as mudanças emocionais, que cada mulher vivencia de forma diferente. Então, se a mulher ela tinha um medo durante o pré-natal, ela chega lá, conversa com o profissional, então é fácil ela tirar essas dúvidas, né? E aí ela fica mais calma. Então, a gente sabe que o pré-natal bem feito e humanizado é o primeiro passo para o nascimento humanizado, parto e nascimento humanizado. Acolhimento. Então, a equipe do PSF, ou do Programa Saúde da Família, ou Estratégia de Saúde da Família, é responsável pelo acolhimento da gestante de sua microárea. Então, o PSF, ele trabalha com uma clientela, a quantidade de população daquela área. Então, é sobre a responsabilidade do Programa Saúde da Família de captar essas mulheres, cada agente de saúde vai captar as mulheres da sua microárea e vai trazer até a estratégia de saúde da família para realizar ao pré-natal. Então, essa captação para o pré-natal, ela deve ocorrer antes de 12 semanas de gestação. Então, 12 semanas, só corrigindo bem aqui, tá? Aqui não é quarto mês, é o terceiro. Mudou. Para você ver como as coisas na saúde, ela muda direto. Eu acho que no PDF que eu mandei para vocês, estava 4, viu? Vocês corrijam. Então, essa mulher, ela deve fazer essa captação para o pré-natal, o agente de saúde. O agente de saúde, ele passa visitando todas as áreas, microáreas dele, né? Cada família. E ali, ele tem que captar essa mulher antes de 3 meses, antes de 12 semanas de gestação. Por quê? Porque antes de 12 semanas, é possível prevenir alguma complicação durante a gravidez. Confirmada a gravidez, o enfermeiro ou médico realiza o cadastro da gestante no CIS pré-natal. Que agora também é informado para o Bolsa Família. Por quê? Porque a mulher, quando ela entra no pré-natal, cada mulher recebe R$ 50 a mais no Bolsa Família.
E no final do pré-natal, se ela fizer 6 consultas, que é o ideal, ela pode fazer 10, 12, 15, 20 consultas, mas ela tem que fazer, no mínimo, 6 consultas durante a gravidez, 6 consultas de pré-natal. Então, essa mulher, no final do pré-natal, ela ganha outro incentivo, através do Bolsa Família, né? Alguém? Bom dia, Raquel. Gente, fiquem à vontade para vocês perguntarem, viu? Vocês estão deixando eu falar sozinha, né? Jesus, bora perguntar. Marcília, LN. Então, o diagnóstico da gravidez, ele se baseia na história, no exame físico e nos testes laboratoriais que a gente falou lá no início. Então, o diagnóstico da gravidez em frente à amenorreia ou atraso menstrual deve-se, antes de tudo, suspeitar da possibilidade de uma gestação. Então, a mulher chegou ao posto de saúde, aí disse que a gravidez faltou. Ela já foi captada pelo agente comunitário de saúde. Aí lá, chegando na consulta, ela vai dizer que está com atraso menstrual, o médico vai pedir o teste imunológico para a gravidez, que é aquele teste rápido, que ela faz o teste rápido, ou o beta-HCG. O teste rápido, a maioria das mulheres já conhece, né? Que é através do teste de farmácia. O atraso menstrual for maior que 16 semanas, ou que já saiba, ó, aqui é 12. Mudou. O atraso menstrual maior que 12 semanas, ou que já saibam estar grávida, o teste laboratorial é dispensável. Então, se ela já fez, né, algum teste rápido, teste da farmácia, não precisa mais fazer o laboratorial. A consulta deve ser realizada imediatamente para não perder a oportunidade de captação precoce. E aí, nós temos o fluxo para diagnóstico da gravidez. Vai ocorrer o atraso ou irregularidade menstrual, náuseas e aumento do volume abdominal. O profissional vai avaliar o ciclo menstrual, a data da última menstruação, a atividade sexual. Atraso menstrual em mulheres maiores de 10 anos com atividade sexual. Solicitar o teste imunológico da gravidez. Se o resultado for positivo, a gravidez vai ser confirmada e deve ser iniciado o acompanhamento da gestante. Se o resultado for negativo, repetir o teste rápido após 15 dias, dando resultado negativo, persistir na menorreia e encaminhar para avaliação clínico-ginecológica. Após confirmação da gravidez em consulta médica ou de enfermagem, dá-se o início do acompanhamento da gestante com seu cadastramento no CIS pré-natal, fornecendo o número e anotando-se no cartão da gestante. No pré-natal, a gente vai fazer orientações necessárias referentes ao acompanhamento pré-natal, a sequência de consultas, que devem ser em número de 6, as visitas domiciliares e as reuniões educativas. Então, toda gestante deve passar pelas palestras. Então, o que é que vocês vão fazer lá no pré-natal, no hospital? Palestras. Palestra sobre pré-natal, palestra sobre a criança, o cartão da criança, né? Então, tudo que for referente à saúde da mulher, vocês, alunos, vão fazer palestras. Então, deverão ser fornecidos ainda o cartão da gestante com a identificação preenchida,
o número do CIS pré-natal, o hospital de referência para parto e orientações sobre este. Então, se eu estou fazendo o pré-natal lá no hospital de José de Freitas, aliás, lá na UBS, né, que é a Estratégia de Saúde da Família. Então, se a gestante começou lá no postinho de saúde, os profissionais do posto de saúde vai dizer para ela qual é o hospital que ela vai procurar se ela tiver qualquer intercorrência na gravidez. Aí vai ser o Hospital Geral lá de José de Freitas. Se tiver lá em Miguel Alves, lá na minha UBS, na zona rural, eu vou indicar para ela, ó, qualquer persistência, qualquer complicação, você vai correr para o Hospital Pedro Vasconcelos. Então, tem que dizer o hospital de referência. Aqui, quem é da Zona Norte, que está fazendo o pré-natal lá no posto de saúde, vai procurar o Hospital do Buenos Aires. Quem for da Zona Sul, vai procurar o Hospital do Promorá. Quem for da Zona Sudeste ou Leste, vai procurar o Hospital do Disseu, que é o Cianca, da Zona Sudeste. E quem for da Zona Leste, vai procurar a maternidade do Satélite. Então, em cada região aqui em Teresina, tem-se um hospital com maternidade. Então, ela está fazendo o pré-natal lá no posto de saúde. Aí ela vai ser encaminhada para o hospital. Isso quando ela tiver qualquer intercorrência. Então, ainda no pré-natal, é visto o calendário de vacinas e as suas orientações. Bom, as mulheres, elas não podem fazer vacinas vivas, as gestantes, né? Não pode fazer vacina viva. Por quê? Porque a vacina, ela está inoculando parte do vírus vivo. Então, essa vacina que ela vai tomar durante a gravidez é a difteria, coqueluche e tétano, que é chamado DTPA. Vai tomar DT no início da gravidez, até fazer 2 doses. Essa parte aí das vacinas eu vou explicar para vocês pessoalmente na sala de aula, tá? Vai tomar a vacina influenza, que é a vacina da gripe. Vai tomar a vacina da Covid. Se ela já tiver tomado, ela não precisa mais tomar. E difteria, coqueluche, tétano, né? TPT. Aí, e a hepatite B. Bom, a hepatite B seria bom que a mulher já trouxesse para a consulta de pré-natal o cartão dela de vacinas, o cartão de criança. Por quê? Porque na fase infantil, toda pessoa com menos de 24 anos para lá, né, já está com o seu cartão cheio. E a partir desse tempo, já tinha vacina DTP, já tinha vacina hepatite B, já tinha todas as vacinas. Então, ela se livra no pré-natal. Se ela levar para as consultas, na primeira consulta, ela já pode se livrar de algumas vacinas, né? Exceto a da gripe, que toda gravidez toma, a DTPA, toda gravidez toma. Então, ela se livra dessas duas. A solicitação dos exames de rotina, as orientações sobre a participação nas atividades educativas, como as reuniões e visitas domiciliares. As características individuais e condições sociodemográficas desfavoráveis, como é que essas características se tornam fator de risco na gravidez atual? Quando a idade da mulher ela é menor de 15 anos. E quando a idade da mulher é maior que 35 anos. Então, qual é o período melhor para engravidar? De 20 a 35 anos. 20 a 35 anos é a idade melhor para a mulher engravidar. A ocupação, tipo, o que é que ela trabalha, se ela coloca esforço físico excessivo, se ela trabalha muito tempo, se ela tem muita rotatividade de horário de trabalho, a exposição a agentes físicos, químicos, biológicos, e também a quantidade de estresse que essa mulher passa. A situação familiar insegura. Oi, alguém quer falar? Sim, e professora, nessa questão da ocupação, tem gestantes que trabalham até o 9º mês, isso não tem nenhum... Mas assim, é porque, na verdade, era para ser assim.
No 8º mês, ela já era para entrar com o auxílio, né? O afastamento, que toda mulher tem direito à licença gestante remunerada. Então, ela já trabalharia até 8 meses, e o 9º mês e os 3 meses depois que a criança nascer, seria de licença, né? Então, 30, 30, 30 e 30, dá 120 dias. Tem locais que são 6 meses, como Serviço Público Federal, são 6 meses. Aí ela junta com 1 mês de férias, faz 7 meses de licença gestante. Só que quem trabalha por CLT ou serviço particular, ela tem direito a 4 meses só. Aí era para tirar 1 mês na gravidez e 3 meses depois que o bebê nascer. Só que ela pensa o quê? Não, eu estou aguentando trabalhar. Eu vou trabalhar, quanto mais tempo eu trabalhar, mais tempo eu vou ter com o bebê. Aí ela joga os 4 meses para depois que tiver o bebê. Porque, na verdade, a licença era para começar no 8º mês. Aí, como ela quer amamentar, né? E realmente, se a mulher quiser amamentar 6 meses, ela tem que ficar em casa, gente, porque o período que ela volta a trabalhar, o bebê começa a perder peso. Então, essa mulher tinha que ter meses, era 6 meses de licença maternidade. Porque aí ela tiraria 1 na gravidez, 5 meses fora da barriga, mais 1 mês de férias. Então, 6 meses, que é o período que ela precisa para amamentar o bebê. A gente sabe que o bebê ele tem que mamar até 6 meses de idade, só o leite do peito. Então, quando ela volta a trabalhar, que ela deixa o bebê em casa, mesmo ela tirando o leite, ele começa a perder peso. E aí já não dá mais para levar a amamentação, só amamentação exclusiva, né? Então, outra coisa, a situação familiar insegura, né? Então, é fator de risco para a gravidez, né? Não aceitação da gravidez, principalmente se tratando de adolescente. Então, as adolescentes, principalmente aquelas que não têm parceiro, só engravidou e pronto. Então, essa daí tem uma situação de não aceitação, de insegurança, né? E aí entra a família, porque a família também passa a rejeitar. Como se foi uma pessoa inconsequente, que não mediu consequências, né? Que não mediu as consequências de uma gravidez na adolescência, né? A situação conjugal insegura, gente, olha, essa situação do parceiro fazer parte da vida da mulher é totalmente viável. Então, a criança, ela está ali na barriga. Então, ela escuta tudo que a mãe fala e percebe o que a mãe faz. Então, se essa gravidez vai ser insegura para a mãe, o bebê nasce uma pessoa insegura. É como se ele estivesse pegando, captando tudo que a mãe faz. Se a mãe passar uma gravidez triste, a criança também vai nascer triste. Vai ser uma criança que vai crescer triste. Se ela rejeitar a criança, ele já vai ter o sentimento de abandono também quando ele cresce. Então, assim, são coisas que a pessoa não sabe por que é que nasceu, mas tem que procurar lá no início da vida, lá na barriga da mãe. O que foi que essa mãe passou durante a gravidez para tentar resolver os problemas atuais. Então, tem uma linha da psicologia que ela trata isso aí, através da regressão, né? Regressão de vidas passadas. Então, volta lá a vida, na barriga da mãe, e vê o que foi que essa criança teve, que é uma criança que não consegue ir para frente, né? Que tem traumas. Então, é uma das partes da psicologia que está tratando hoje. Vocês já ouviram falar de hipnose? Sim, sim. Então, a hipnose não é aquela parte de dizer, vou botar aqui a moeda, tu começa a olhar e pronto. Não, não é aquela hipnose ali, não, que acontece no circo, né? A hipnose é um tratamento psicológico e psiquiátrico que o médico, terapeuta, né, geralmente é o terapeuta que faz, um médico psiquiatra, ele vai retornar à fase da sua vida. Então, ele vai lá, você vai fazer hipnose, vai deitar lá na cadeira, ele vai começar a conversar com você adormece
o subconsciente, né? Aí ele vai acessar seu subconsciente e vai descobrir, através da hipnose, que é chamada também uma regressão de vidas passadas. E aí ele vai voltar à sua vida até chegar ao trauma que você tem hoje. Se você é uma pessoa triste, que sente como é que se diz? Tem um trauma, né? Ansiosa. Aí ele vai lá, você faz a hipnose, e aí tem como retornar a sua vida lá para o comecinho, ele vai descobrir qual é o problema que está travando você nessa vida. E aí ele vai tratar, através da hipnose. Então, a hipnose é uma sessão com psiquiatra. Então, cada hipnose custa em média de 600 a 800 reais. No mínimo, você precisa de 6 sessões para tentar resolver, né, o trauma. Então, é um tratamento caro, mas é um tratamento que dá retorno, que tem resultados, viu? Então, a partir dessa situação, aí a gente vai perceber como é que vai tratar essa gestante no pré-natal. Gente, 10 horas a gente dá uma parada, tá? Até 10h30, que é a parada do intervalo. E aí a gente retorna 10h30, porque eu já tô com minha garganta assim, parada, tá bom? Mas só 10 horas. Ótimo. Então, os fatores de risco para a gravidez atual também a gente pode classificar aqui a baixa escolaridade da mãe. Então, uma mãe que tem menos de 5 anos de estudo regular, quer dizer, ela tem menos do que a 5ª série. Então, essa mãe, ela vai custar a entender as coisas, a parte educativa, fazer a parte educativa. A gente orienta, principalmente essas meninas, né? Eu já peguei um pré-natal de 12 anos. Então, gente, para orientar essa mocinha, primeiro, 12 anos é uma criança. E assim, eu passava mais as orientações para a mãe, mas a mãe é esse tipo de pessoa, bem aqui, ó, menos de 5 anos de estudo regular. Por quê? Porque a menina, ela engravidou, estava bêbada. Então, me diga, o que é que uma criança de 12 anos anda bebendo? Isso aí, gente, é um peso para os pais. Por quê? Porque 12 anos é uma criança, não é para estar na rua. Então, assim, os pais, eles têm que ter poder sobre os filhos, né? Principalmente os filhos menores. Quando já passa de 18 anos, aí é outra coisa. Mas menor de 18 anos, assim, o pai tem uma parte de parcela de culpa, né? Porque menos de 18 anos, aí você tem que limitar seus filhos, né? As condições ambientais desfavoráveis, então tá lá o ambiente que ela vive, não é um ambiente adequado. Tem briga, tem alcoolismo, fumo, então, assim, droga, né, dentro de casa. Então, assim, é uma situação ambiental desfavorável. Outra coisa que favorece, que é um fator de risco na gravidez, é a altura da mulher menos de 1,45 m. 45 centímetros, né? Então, pequenininho demais. Peso menor que 45 gramas e maior do que 75. Então, o peso da gestante deve ser maior de 45 e menor que 75. Porque 75 gramas já deixa também, o quilograma já deixa uma gravidez de risco. Dependência de drogas lícitas e ilícitas, então tá lá, ela tá tomando remédio, então ela já tem que ser monitorada, esse medicamento que ela toma. Principalmente se a droga for ilícita. Bom, aqui são roteiros que se faz na primeira consulta de pré-natal, que é justamente calcular a data provável do parto, essa DPP, em cima da data da última menstruação, que é a DUM. Então, a primeira consulta de pré-natal deve ser realizada a anamnese, abordando aspectos epidemiológicos,
além dos antecedentes familiares, pessoais, ginecológicos e obstétricos, e a situação da gravidez atual. Essa regra, para calcular a data do parto, baseado na data da última menstruação, é chamado de regra de Nageli. Então, é somado 7 dias ao primeiro dia da última menstruação, aqui, ó. A última menstruação dessa aqui, dessa paciente, foi 20 de janeiro de 2017. Então, o dia da última menstruação é 20. Então, a esse dia é padronizado um número 7 para somar. Então, se ela teve a última menstruação dia 20 de janeiro, o bebê vai nascer dia 27. 27 de algum mês, que a gente vai já calcular o mês. Então, nasceu dia 10, ou a última menstruação foi 10, então vai nascer dia 17. A última menstruação foi 15, vai nascer dia 22, de algum mês. A última menstruação foi dia 1º, vai nascer dia 8. Então, sempre eu vou somar 7 ao último dia, ao primeiro dia da última menstruação. Entenderam? Professora, por que que tem mulher que fala que mesmo estando grávida, continua menstruando? É, isso que eu expliquei bem que no comecinho. Tem mulher que vai menstruar a gravidez todinha. Mas é normal? Não é normal. Qual é o normal? Não menstruar. Aí ela tem que passar pelo obstetra, né? O ginecologista obstetra, para ver qual é o problema dessa mulher estar menstruando. Porque normal não é. Vocês entenderam aqui como é que se calcula o dia? Quando ela está menstruando a gravidez toda, tem como prever uma data de nascimento do bebê? Tem, pela ultrassom. Pela ultrassonografia obstétrica. Na ultrassom, vai dar, pelo tamanho do bebê, ela vai calcular a idade gestacional. Porque calcula lá pelo tamanho do osso, né, que está desenvolvendo. Então, tem como. Viu? É o que escapa. Essa mulher que tem menstruação durante a gravidez todinha, o que escapa dela saber qual é o mês é a ultrassom, que a ultrassom faz o cálculo. Então, vamos lá. Ao dia da última menstruação, eu vou somar 7, né, para calcular a data que o bebê vai nascer. Ao mês, eu vou somar 9. Se for janeiro, fevereiro e março. Se for abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro, eu vou diminuir 3. Então, aqui, o mês é janeiro. Então, janeiro, fevereiro e março, eu vou somar 9. Então, essa mulher que tem a data provável, dia 27/10, ela tinha como data da última menstruação 20/1. Então, ao dia, eu somei 7. Ao mês, como janeiro, fevereiro e março, eu somo 9, eu vou somar 9. Então, vai nascer 27/10. De que ano? De 2017, porque ela menstrua em janeiro, então ainda vai nascer no mesmo ano. Eu vou explicar isso aqui na sala de aula, tá bom? Porque são cálculos que vocês vão precisar treinar mais. Só vendo aqui não dá para entender bem, né? Mas vocês entenderam alguma coisa? Sim. Sim. Vamos lá. O exame físico completo deverá constar avaliação da cabeça e pescoço. Então, vai começar a olhar os olhos para saber se ela não tem anemia, o tórax, abdômen, os membros, e inspeção da pele e mucosa, seguido por exame ginecológico e obstétrico. Né? Nas consultas seguintes, a anamnese deverá ser sucinta, abordando aspectos do bem-estar materno e fetal. Inicialmente, deverão ser ouvidas as dúvidas e ansiedade da mulher, além de perguntas sobre alimentação, hábito intestinal e urinário,
movimentação fetal e interrogatório sobre a presença de corrimentos ou de perdas vaginais. Realizar as anotações no prontuário da unidade e no cartão da gestante. Em cada consulta, deve-se reavaliar o risco obstétrico e perinatal. Quantas consultas a mulher deve fazer no pré-natal, hein? No mínimo 6. No mínimo 6. Ela pode fazer 10? Pode fazer 15. Outra coisa, a mulher, quando faz 6 consultas, ela não está de alta do pré-natal, não. Ela só está de alta do pré-natal quando ela tem o bebê. Enquanto tiver bebê na barriga, ela tem que estar procurando o posto de saúde para fazer o pré-natal. Mesmo que ela já tenha completado as 6 consultas, ela tem que continuar indo até terminar a gravidez. Em cada consulta, deve-se reavaliar o risco obstétrico e perinatal. Então, o roteiro da primeira consulta se dá baseado na história clínica, observar o cartão da gestante, fazer a identificação, nome, número do CIS pré-natal, a idade, a cor, naturalidade, procedência, quer dizer, de onde ela vem, o endereço atual, a unidade de referência que ela deve fazer o pré-natal. Outra coisa, a mulher, ela deve fazer o pré-natal no posto de saúde da sua região. Então, se ela mora bem aqui no centro, ela tem que procurar um programa de estratégia da família lá perto do centro, para fazer o pré-natal lá. Por quê? Porque aquela equipe tem que saber acompanhar essa mulher. Se ela for fazer, se ela é de José de Freitas, se todo mês ela vem para Teresina fazer o pré-natal, porque quer fazer particular no plano de saúde, tudo bem, ela pode fazer. Mas ela tem que informar para o agente de saúde. Porque o agente de saúde pega lá o cartão dela, né? E vai levar lá para o prontuário as anotações da consulta feita em Teresina. Então, ela tem que orientar. Se a gestante estiver fazendo o pré-natal noutra localidade, que não é o seu, da área que ela mora, ela vai ter que levar, mesmo assim, o cartão lá na UBS ou no agente de saúde para ele anotar e ali dar seguimento ao pré-natal. Os dados socioeconômicos dessa mulher. Grau de instrução, profissão, a ocupação. Gente, quanto mais estudo essa mulher tiver, melhor para a gente trabalhar com ela. Porque, imagine, vocês vão apresentar o planejamento familiar na próxima aula. Quem vai falar dos métodos de planejamento familiar natural, você vai ver o quanto é difícil pegar uma gestante que não estudou para ela entender os métodos de anticoncepção. Gente, tem mulher que toma 8 medicamentos. Aliás, eu já peguei mulher que estava tomando 10 anticoncepcionais no dia para passar 10 dias sem tomar. Isso aí é um absurdo. Tomar 10 comprimidos para passar 10 dias sem tomar. Graças a Deus que não teve foi nada, né? A pílula do dia seguinte, tem mulher que usa a pílula do dia seguinte como método anticoncepcional, e não é. Você não pode ficar usando muito a pílula do dia seguinte, porque é muito forte. Ali tem o referente a 8 comprimidos anticoncepcionais, então é muito forte a carga hormonal. O estado civil, a união, se ela é casada, se ela é solteira, se ela é junta, o número e a idade de dependentes, avaliar a sobrecarga, né, de trabalho doméstico, a renda familiar, pessoas da família com renda, o número de pessoas que moram com ela, que tem dinheiro, né? Condições de moradia, quantidade de cômodos que tem em casa, condições de saneamento, se tem água, esgoto, coleta de lixo, se tem fossa séptica, né? A distância da residência até a unidade de saúde. Então, tudo isso são orientações que vai partir do agente comunitário de saúde, da equipe de saúde da família. Agora são 10 horas, a gente vai dar uma parada de meia hora, aí 10h30 a gente retorna, tá bom? Eu vou parar aqui a gravação nesse slide, para não ficar muito extenso, sem
Nem que fique em 2 partes a aula, tá bom? Só parar aqui a gravação. Olá. Deixa eu ver se ainda sei mexer nessas mudanças.